Boa noite, irmãos. Graça e paz. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Nós vamos dar prosseguimento, então, à exposição dessa carta. Já estamos quase no finalzinho aí, no último capítulo. Vamos lá, então, Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar. Deus eterno todo-poderoso, mais uma vez aqui nos encontramos diante da tua santa palavra. Pai, tenha misericórdia de nós, que o teu Santo Espírito fale profundamente aos nossos corações. Estamos aqui, Pai, rendidos aos teus pés, neste culto ao Senhor, e agora queremos ouvir a tua voz. Por mais que as pessoas aqui presentes estejam ouvindo a minha voz, mas que elas não ouçam simplesmente a voz externa, mas a voz interna, que é a voz do Espírito. E eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim e guarde a minha língua, guarde a minha boca, guarde a minha mente, para que eu não venha desviar o pé da Escritura e simplesmente pregar o texto. Não permita, Pai, que eu coloque aqui a minha maneira de enxergar, que eu não faça interpretações ou aplicações de acordo com aquilo que eu penso ou eu acho, mas que seja de fato aquilo que a Escritura diz. Pai, tenha misericórdia da minha vida e tenha misericórdia dos meus irmãos, para que juntos possamos aprender na tua santa palavra, crescermos juntos. A palavra é tua, a autoridade é tua, o poder é teu, e aqui estamos para que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, é importante, antes da gente entrar propriamente nesses 4 versículos, de forma rápida, recapitular por que o apóstolo Paulo está fazendo essas aplicações que nós temos visto aqui a partir do capítulo 4. O apóstolo Paulo, ele está aplicando tudo que foi falado nos 3 primeiros capítulos. Lá ele falou de eleição, predestinação, adoção, regeneração, justificação, que nós somos propriedade de Cristo, nós somos a habitação do Espírito Santo, a igreja é o corpo de Cristo. Então ele vai trazendo essa série, essas várias doutrinas da palavra do Senhor, vai mostrando quem nós somos, quem é a igreja, quem é o povo de Deus, o que aconteceu, fomos redimidos em Cristo Jesus, agora temos um Pai porque fomos adotados, estávamos mortos, mas nascemos em Cristo Jesus. Então, porque toda esta obra graciosa de Deus ocorreu conosco, logo é preciso um tipo de vida diferente. Antes, mortos em nossos delitos e pecados, nós tínhamos um modo de viver. Agora, ressuscitados em Cristo Jesus, assentados nas regiões celestiais com Cristo e recebido toda sorte de bênção espiritual, nós precisamos ter um outro tipo de vida. E aí por isso que o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 4, mostra esse outro tipo de vida. Vocês precisam viver em unidade, preservar essa unidade, vocês devem usar os dons que Deus deu a vocês para a edificação do corpo de Cristo, vocês devem se despojar deste velho homem que já morreu com Cristo na cruz e se revestir desse novo homem criado segundo Deus em Cristo Jesus, porque este novo homem não veio de vocês, mas o próprio Deus criou em vocês, fazendo com que vocês ressuscitassem pelo poder do Espírito Santo em Cristo Jesus. Aí vocês precisam ter comportamentos específicos, as palavras têm que ser diferentes, uma vida honesta, uma vida onde haja perdão, amor, reconciliação, bondade, benignidade, uma vida longe, completamente longe da imoralidade sexual e uma vida cheia do Espírito Santo.
E aí, quando chega na parte do cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo agora amplia esta ideia de ser enchido do Espírito Santo, aqui nos versículos 15 ao versículo 21 do capítulo 5, e ele mostra 3 formas de sermos cheios do Espírito Santo: cantando salmos e canções que sejam bíblicas, que reflitam a palavra do Senhor, porque aí nós seremos cheios de Bíblia. Em segundo lugar, tendo uma vida grata, não uma vida murmuradora, mas uma vida de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que nós temos. Em terceiro lugar, sujeitando uns aos outros. Quando chega nesse sujeitando, Paulo agora destrincha mais, e aí mostra para nós 3 formas de sujeição: marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores. Nós vimos no último sermão, dos versículos 22 a 33, que o relacionamento entre marido e mulher, ele é uma analogia do relacionamento Cristo e igreja. E a mulher deve ser submissa ao marido, como a igreja o é a Cristo, e os homens devem amar a sua própria mulher como Cristo amou a igreja. E esse é um processo de sujeição mútua, onde a mulher se sujeita ao marido e o marido se sujeita à mulher. A mulher serve e o marido serve. A mulher serve se submetendo à autoridade do marido, e o marido serve amando e cuidando da sua esposa. Quando nós chegamos nesse texto que nós acabamos de ler, dos versículos 1 a 4, Paulo agora mostra um outro tipo de sujeição, que é a sujeição agora entre pais e filhos. Aqueles que agora têm a autoridade, pai e mãe, e aqueles que devem se submeter a essa autoridade, filhos. Porém, essa sujeição ela é mútua, de novo. Pais não são melhores do que os filhos, e os filhos não são melhores que os pais. Voltando aqui nos versículos 22 a 33, quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, ele não está dizendo que o homem é mais capaz. Ele está dizendo que o homem tem essa funcionalidade na família de ser o cabeça. E quando diz que a mulher é submissa, não está dizendo que a mulher é uma escrava, um ser inferior, mas ela tem uma função de submissão. A mesma coisa acontece nos versículos 1 e 4 do capítulo 6. Pais não são melhores do que os filhos, ou não são mais capazes do que os filhos, mas pais têm autoridade sobre os filhos. Os filhos não são inferiores aos pais, mas se submetem aos pais, reconhecendo que é uma autoridade delegada por Deus sobre a vida deles. Então é isso que o apóstolo Paulo apresenta aqui para nós. Depois, a partir do versículo 5 a 9, ele vai tratar a respeito de servos e senhores. Como nós temos visto também, todas as aplicações que Paulo faz aqui são aplicações baseadas nos 10 mandamentos. E agora o mandamento que o apóstolo Paulo vai tratar nesses versículos é o 5º mandamento: honrar pai e mãe. E esse mandamento não se refere apenas aos filhos, mas também aos pais. Porque quando nós vamos para o Catecismo Maior, as perguntas 123 a 134, nós veremos que este mandamento se aplica tanto aos pais quanto aos filhos. Os filhos devem honrar os pais e os pais devem exercer a autoridade de acordo com a Escritura Sagrada. Então o que nós temos aqui? Do mesmo jeito que Paulo disse que há deveres no casamento, aqui também há deveres nesse relacionamento. Ou seja, o relacionamento entre pais e filhos, ele tem que ser baseado em algo. E esse algo que Paulo apresenta nos versículos 1 a 4 é o Evangelho. Tanto pais quanto filhos devem se submeter ao Senhor Deus em obediência à palavra do Senhor, ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejamos aqui em primeiro lugar os deveres dos filhos, que devem obedecer aos pais em demonstração de obediência ao Senhor. Os versículos 1 a 3 diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Esse termo aqui, irmãos, obedecei a vossos pais, uma palavra no grego da mesma família que ele usa no versículo 29, melhor dizendo, no versículo 22, quando ele diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. É da mesma família. Então aqui, filhos, obedeceis, se submetam, estejam debaixo da autoridade dos seus
pais, eles são aqueles que regem a vida de vocês no contexto familiar. Quando a gente viu na semana da outra vez, essa submissão ela é ampla, não é só dentro da família. Nós temos a submissão também no sentido civil, porque nós, como cidadãos brasileiros, nós devemos nos submeter às autoridades do nosso país, seja prefeito, vereadores, governadores, presidente da República e assim por diante. E nós, como membros da Igreja de Cristo, devemos nos submeter às autoridades eclesiásticas, aos presbíteros e diáconos que o Senhor instituiu na sua igreja. E nós, como membros da igreja, estamos debaixo da autoridade destes homens, devemos honrá-los e devemos obedecer. E aqui é exatamente isso: obedeçam, se submetam, estejam debaixo da autoridade dos pais, obedecendo às suas ordens e às suas orientações. E Paulo apresenta nesses 3 versículos 3 motivos para essa obediência. A primeira está aqui no versículo 1, pois isto é justo. Paulo está se referindo à natureza, ou seja, isso é ético, isso é moral. Filhos que obedecem aos pais é algo justo, é algo correto de se fazer. E aqui pensando lá em Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, quando Paulo diz que Deus colocou a lei no coração dos homens, de modo que todos nascem sabendo, por mais que não façam, o que é certo e o que é errado. Então, se submeter e obedecer aos pais é justo diante desta lei natural. O segundo motivo que Paulo apresenta aqui está no versículo 2, honra a teu pai e tua mãe, ou seja, baseado na lei revelada por Deus. Agora ele está falando a respeito dos 10 mandamentos, ou seja, vocês devem obedecer aos pais de vocês, porque isto é lei de Deus para a vida de vocês, como povo da aliança, como povo que está debaixo de uma lei graciosa de Deus, vocês devem agir desta maneira. E é interessante, quando a gente pensa na maneira que os judeus dividiam os 10 mandamentos, a gente tem aquele costume contemporâneo de dividir os 10 mandamentos o seguinte: do versículo 1 do mandamento 1 a 4, nós temos uma relação com Deus, do mandamento 5 a 10, uma relação com o outro. Só que os judeus dividiam 5, igual, 5, 5. E esse 5º mandamento estava também em relação a Deus, no sentido de que honrar os pais em primeira instância é honrar a Deus, porque assim como Deus é autoridade sobre nós, os pais também são autoridade delegada de Deus por nós. Dessa forma, os pais, eles são sacerdotes do lar, eles são aqueles responsáveis pela direção da família, e por isso os filhos devem honrar os seus pais em obediência ao mandamento do nosso Deus. E o terceiro motivo que Paulo apresenta também nesse texto é o motivo do Evangelho, que está aqui no versículo 1 também. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. E aqui no Senhor é no Senhor Jesus Cristo. E a ideia aqui de no Senhor, ela tem 2 implicações. No Senhor, obedecer aos pais no Senhor, é porque obedecendo aos pais, em primeira instância, os filhos estão obedecendo ao Senhor Jesus Cristo. Obediência aos pais é obedecer a Deus em primeiro lugar. Mas também tem uma segunda implicação: obedecer aos pais de acordo com o Senhor. E esse de acordo com o Senhor significa que os filhos devem obediência aos pais quando os pais são fiéis à Escritura. Assim como nós devemos obediência aos governos civis de acordo com a Escritura, e devemos obediência também à liderança da igreja de acordo com as Escrituras. Tanto que os irmãos, quando nós temos, por exemplo, a eleição de presbítero e diácono, tem a ordenação, a instalação em posse, os pastores sempre falam: vocês estão dispostos a obedecer esses irmãos enquanto estiverem fiéis à Escritura Sagrada, à igreja? Sim. Então, enquanto estiverem fiéis à Escritura Sagrada. Se a liderança da igreja, se a liderança civil, se os pais direcionam os seus liderados fora da Escritura, nós não devemos obediência. Exatamente com base em Atos capítulo 5, versículo 29,
quando Pedro disse: importa obedecer a Deus do que aos homens. A palavra de Deus vem em primeiro lugar. Então os filhos devem obediência aos pais, desde que os conselhos, as orientações, as ordenanças, as direções estão de acordo com a Escritura. Se fere a Escritura, os filhos não têm o dever de obedecer a estas orientações. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 10, versículo 37, diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E outra coisa que nós vemos nesse texto, está aqui no versículo 2 e 3, onde Paulo diz assim: é o primeiro mandamento com promessa, e ele apresenta essa promessa: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aqui Paulo está falando sobre prosperidade e longevidade. Prosperidade não no sentido da teologia da prosperidade. Prosperidade de ser próspero espiritualmente, independente de ser financeiramente. De ter uma vida próspera, de ter uma vida longa. Porém, às vezes você pode pensar assim: mas eu conheço filhos que foram obedientes aos pais, pessoas 10, mas que morreram novo. Isso aqui também não é uma promessa de que vai morrer com 90 anos. Isso aqui não é uma promessa que vai morrer com 120 anos. É uma promessa que vai ter uma vida próspera e longa. Porque são obedientes à autoridade delegada por Deus dentro da família. Pais. Eles devem, então, assim, receber esse cuidado. E aqui a ideia é de qualidade, não necessariamente quantidade, que o Senhor está falando por intermédio do apóstolo Paulo. E algo também que nos chama a atenção, irmãos, é que da mesma forma que Paulo disse, dos versículos 22 a 33, que marido e mulher é uma analogia de Cristo e igreja, aqui também nós podemos fazer uma analogia, mesmo que ela não esteja tão declarada como anteriormente, ao nosso relacionamento pai e filhos com Deus, onde os pais aprendem a ser filhos, a ser pais com o próprio Deus, e os filhos aprendem a ser filhos de acordo com a igreja que obedece ao Senhor Deus, o nosso Pai. E por isso, essa obediência aqui trazida por Paulo é uma obediência alegre, é uma obediência grata, é uma obediência prazerosa, porque em primeira instância nós estamos obedecendo a Deus. Quando nós obedecemos os nossos pais, nós estamos obedecendo a Deus em primeiro lugar. Algo que a gente chama atenção também é que às vezes algumas pessoas, por exemplo, nesse versículo 1, que diz assim: obedecer aos vossos pais no Senhor, e a gente diz que é de acordo com a vontade do Senhor, talvez alguns que são filhos de pais não crentes pensem assim: então eu não devo obediência ao meu pai, porque se eu sou filho de pai que não é crente, eu não devo obediência a ele. Não é isso que a Escritura está dizendo. Você tem que analisar o que são as orientações e os conselhos que estão vindo de lá. Porque não necessariamente o fato de não ser cristão que não tenha orientações e conselhos que sejam éticos. Você possivelmente deve conhecer pessoas, pais, que não são crentes, mas que nunca ensinaram determinadas, pelo menos abertamente, nunca ensinaram coisas imorais para os seus filhos. Você vai basear ou você vai conferir de acordo com as Escrituras. Então não é uma liberdade agora para fazer o que quiser, já que os pais não são crentes. É observar e outra coisa, é usar as oportunidades para testemunhar de Cristo, para mostrar a salvação em Cristo, para pregar o Evangelho, orar por eles, mostrar a obediência, exatamente como Paulo orienta aquela mulher lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Vamos aplicar isso ao relacionamento pais e filhos? Se você é filho de pessoas que não são crentes, você deve ser bênção na vida daquelas pessoas, daqueles seus pais. E o contrário também é verdadeiro. Se você tem filhos que não são crentes, talvez você veio para a igreja depois, mas seus filhos não se converteram.
ou mesmo que os filhos tenham nascido aqui, mas ainda não se converteram, você deve ser bênção na vida deles. E aqui trazendo algumas aplicações rápidas para nós. Primeira coisa, irmãos, desse texto para a gente aplicar, é que o quinto mandamento, ele não cessa quando a gente alcança a maioridade e nem quando casa. Tem muita gente que acha que depois que dá 18 anos, acabou. Agora eu toco a minha vida. Agora eu resolvo a minha história. Agora eu decido o que eu faço. Porque eu tenho 18 anos, eu posso tirar carteira, eu posso votar. Se eu cometer um crime, eu posso ir preso. Logo, os meus pais não são mais autoridade sobre a minha vida. Mentira. Porque não existe esse mas lá no quinto mandamento em Êxodo capítulo 20. Outra coisa, quando casa também não acaba. Aí você fala assim, não é possível, Arthur. Eu com 20, 30 anos de casado ainda devo honrar, obedecer os meus pais? Sim. Não cessou. Você não vai ficar perguntando para ele que hora que você tem que chegar em casa. Mas agora, honra e obediência é até a morte. Enquanto estão vivos, deve obediência e deve a honra. A gente olha para Mateus capítulo 15, quando Jesus chama a atenção daqueles fariseus que chegam para ele e dizem assim, os seus discípulos não lavam as mãos para comer. Aí Jesus fala com aquele cavalo velho assim, vocês desonram os pais de vocês. Olha só, Jesus está falando para homem velho. Vocês desonram os pais de vocês em obediência à tradição, enquanto vocês estão negligenciando a lei de Deus. Então veja que esse mandamento ele não cessa, nós devemos obediência até o fim da vida dos nossos pais. Segundo lugar, o egoísmo tem muitas das vezes levado os filhos cristãos a abandonarem seus pais em asilos. Eu tive a oportunidade, uma certa feita, quando eu estava em Barra de São Luís, que a gente apresentava no final do ano, cantata de Natal, no asilo de lá, todo ano. E era incrível a gente perceber que tinham ali filhos, pais, no caso, senhores, que os filhos eram da cidade, eram cristãos, mas os pais estavam ali. Eu sei que não deve ser fácil você lidar com um pai com determinadas debilidades e assim por diante, mas a responsabilidade primária é dos filhos. Não dá para jogar eles num canto e nem ir lá para poder saber o que está acontecendo. E eu digo, irmãos, que esse tipo de atitude, alguns acreditam, alguns fizeram um determinado comentário, uma certa feita que eu escutei, que infelizmente a tendência disso acontecer da agora para frente é muito maior, porque os pais de hoje estão jogando os meninos na creche. E a tendência dos filhos de amanhã jogar os pais no asilo é muito grande. Você não cuidou de mim enquanto era pequeno, eu também não vou cuidar de você. Você não tinha tempo para cuidar de mim, eu também agora não tenho tempo, pai. Eu agora não tenho tempo. Eu tenho uma vida para cuidar, eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho filhos para cuidar, eu tenho meu trabalho para resolver. Eu não tenho tempo para ficar atrás do Senhor. Então a gente precisa tomar cuidado a respeito dessas coisas. Mesmo que você contrate alguém para ficar lá na sua casa, para orientar, para estar perto, porque de fato, as responsabilidades elas virão, mas não dá para jogar no canto e não fazer nenhum tipo de consideração. Terceiro lugar, a possibilidade de desobediência aos pais só é possível quando os conselhos, as orientações e as ordenanças são contrários à palavra de Deus. Todas as vezes que os pais ordenam fora da Escritura, nós temos liberdade para desobedecer, com base na palavra. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, não é aquilo, não, pai, eu acho que na verdade, não, pai, eu acho, não é eu acho, é com base na Escritura. Não, pai, aquilo que o Senhor me falou aqui, Efésios capítulo 5, versículo 3, condena. Se você tem base bíblica para orientar, você tem condições de desobedecer.
Em quarto e último lugar, a promessa do Senhor para os filhos obedientes: prosperidade e longevidade. Então, para nós, irmãos, é um prazer honrar e obedecer os nossos pais, seja com 5 anos, com 15 anos, com 30 anos, com 70 anos, se você tiver o privilégio de ir aos 70 anos, ainda ter seus pais vivos. É algo prazeroso para nós. E claro, como Paulo deixa claro aqui, é um meio pelo qual somos enchidos pelo Espírito Santo. Segundo lugar, Paulo aqui apresenta no versículo 4, que os pais devem educar os filhos em demonstração de obediência ao Senhor. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora a palavra é para nós, pais. A primeira coisa que a gente precisa resolver aqui é que pais são esses que Paulo está dizendo aqui no versículo 4. No português, você pega o versículo 1 e pega o versículo 4, parece que está falando a mesma coisa. Mas no original não é, são palavras diferentes. O primeiro versículo é pais genitores, e aqui é uma referência a marido e mulher. A vossos pais, ou seja, marido e mulher. Quando a gente chega no versículo 4, a palavra no grego se refere ao homem. Pai, homem. Por mais que tenham implicações para as mães, mas aqui Paulo fala em primeiro lugar para o homem, como líder, sacerdote da casa e profeta daquela casa. Então aqui a direção de Paulo é para os homens. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, exatamente porque vocês são os líderes dessa família, vocês são aqueles que devem prestar contas ao Senhor pelo casamento de vocês e devem prestar contas ao Senhor pela criação dos filhos de vocês. É claro que, como disse anteriormente, também pode ser uma aplicação às mães também que têm esse papel de auxiliadora idônea que o Senhor Deus traz lá em Gênesis. E a mulher então vai auxiliar o marido no processo de educação. Mas a responsabilidade primária é do homem. Então Paulo aqui inicia chamando a atenção dos homens: pais, não provoqueis vossos filhos à ira. E por que ele fala isso aqui? Primeiro a gente precisa entender no contexto romano. No contexto romano, um pai romano, ele tinha liberdade completa na casa dele, ele fazia e desfazia o que quisesse. Se o pai, por exemplo, decidisse, deu na telha de mandar o filho para a forca, ele colocava, e o Estado tinha liberdade, dava essa liberdade para ele. Então o pai fazia o que quisesse do filho, o pai fazia o que quisesse da família. Ele tinha plenas liberdades diante do Império Romano. E aí Paulo, dentro desse contexto, vai dizer assim: não funciona assim. Vocês são autoridades, sim, na família de vocês, mas vocês estão debaixo de Deus. Vocês estão delegados na família de vocês. Vocês estão cumprindo uma função, vocês devem prestar contas a Deus de tudo aquilo que vocês fazem. Então não provoquem os filhos de vocês à ira. E aqui nós podemos trazer algumas possibilidades disso. Quando há excesso de proteção, pais que são de forma excessiva protetores. Quando há favoritismo, por exemplo, pais que gostam de um ou de outro, gostam de um mais do que o outro. Quando há desestímulo para o filho, quando há falta de disposição em ouvir os filhos, quando há negligência, quando há ignorância, quando há impaciência, quando há palavras ásperas e quando há agressão física, crueldade física. Dentre tantas outras possibilidades que nós poderíamos trazer aqui, tudo aquilo que vai provocar os filhos à ira. E, claro, automaticamente, tudo que vai transgredir o 5º mandamento. Porque honrar pai e mãe também implica os pais no seu relacionamento com os filhos. Logo em seguida, Paulo então apresenta agora o outro lado. Enquanto vocês não provocam os filhos de vocês, vocês não agem do jeito errado, com autoritarismo sobre a casa de vocês, por outro lado, crie ou eduque os filhos de vocês na disciplina e na admoestação
do Senhor. Aí a gente precisa aqui pensar em cada uma dessas palavras. Primeiro, criai aqui, de educar. A palavra aqui é a ideia de alimentar, nutrir. E é o mesmo termo que Paulo usa aqui no versículo 29 do capítulo 5. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta. Você ama o seu corpo, por isso que você come. Por isso que você bebe. E você nutre o seu corpo. E aqui Paulo está dizendo exatamente isso. Pais que amam os filhos vão nutrir os filhos, mas não é um nutrir físico, material. É um nutrir espiritual e moral. Vocês vão alimentar os filhos de vocês para que eles possam crescer e se tornarem maduros espiritualmente. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. E qual que é a dieta? Qual que é o prato que eles vão apresentar para esses filhos? Disciplina e admoestação. Aqui admoestação significa conselho, instrução, educar eficazmente por meio da palavra falada, seja ela de ensino, de advertência ou de ensino. E a palavra disciplina, ela significa criar e guiar a educação em direção à maturidade, treinamento, instrução, disciplina, correção verbal ou física e conduzir a um comportamento melhorado. E aí trazendo para nós dois textos para abrir o nosso entendimento, Hebreus capítulo 12, versículo 11, Paulo diz assim: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Disciplina produz fruto de justiça. E lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, quando Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A escritura para a educação na justiça. Então, educação na disciplina e na admoestação, ela não é baseada naquilo que nós pensamos a respeito de criação de filhos. Aqui vem uma situação importantíssima. Eu não crio os meus filhos, você não cria os seus filhos de acordo com o que você pensa de criação de filhos. Eu e você criamos os nossos filhos de acordo com aquilo que a Escritura diz a respeito de criar filhos. Por isso que o apóstolo Paulo termina o versículo 4 com a expressão do Senhor. Essa educação não é sua, é do Senhor. Essa administração não é sua, é do Senhor. Essa disciplina não é sua, ela é do Senhor. Então você vai aprender na cartilha de Deus como que você vai educar o seu filho. Não é a psicologia infantil que vai dizer como é que você educa, não é a sociologia, não é a mídia, não é o ensinamento que você recebeu dos seus pais, não é o que você pensa a respeito disso ou daquilo, mas aquilo que a Escritura afirma a respeito de criação de filhos. Desse modo, irmãos, nós devemos ser pais, aqui no caso homens, em primeiro lugar, conforme o Senhor Deus é o nosso Pai, e aprender com Deus a sermos pai. Não tem um referencial melhor e maior do que o próprio Deus. Por mais que você possa aprender algumas coisas com o seu pai, por mais que você possa aprender algo com os seus avós, por mais que você possa aprender algo com os irmãos na igreja, mas o maior referencial de pai que nós pais, homens, temos é o próprio Deus. E a Escritura mostra 4 formas de educar os filhos. Deus educa o seu povo, os seus filhos, de 4 formas: orientando, ensinando, corrigindo verbalmente e corrigindo com coça. Nós temos essas 4 formas na Escritura. Deus levanta profetas para ensinar o povo a sua palavra, para orientar o povo de acordo com a sua palavra. Deus chama os profetas para corrigir o povo, chamando a atenção do povo para os seus erros. E Deus também corrige o seu povo, levantando povos ímpios para dar lenhada no povo.
Por isso que Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 1, disse assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele está se referindo aos babilônios que chegaram em Jerusalém, matou um monte de gente, destruiu tudo e levou o resto como escravo. A vara de Deus, a disciplina de Deus, de uma correção ainda mais pesada. Então, como pais, nós devemos aprender com Deus que nós precisamos orientar os nossos filhos na Escritura, nós devemos ensinar os nossos filhos a Escritura, nós devemos corrigir verbalmente os nossos filhos de acordo com a Escritura, e nós devemos também usar a vara quando precisar, de acordo com a Escritura. Aí vai contra, né, o pensamento de hoje, né? A gente tem visto aí tantos discursos contra o uso da vara, tanto de governo quanto da psicologia e assim tanto por outra, de que nós não devemos usar essa correção física, mas se o próprio Deus usa, quem somos nós para não usar? Se o próprio Deus bate nos seus filhos, nós também temos liberdade para bater. Não é agressão, não é crueldade, é correção necessária de acordo com a Escritura Sagrada. Às vezes algumas pessoas falam assim: ah não, Arthur, mas esse uso da vara, a gente tem que entender que os tempos mudaram. A gente está em pleno século 21. Aí você está fazendo igual o Kivitz lá, atualizando a Bíblia. Você está fazendo igual o Kivitz, atualizando a Bíblia. Mas veja bem o que a palavra do Senhor diz, Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. Provérbios 22, 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o afastará dela. E se depois você quiser ver também, capítulo 23, 14, 15, 29, 17, também são orientações nesse sentido. Eu me lembro de ver uma palavra do Mário Sérgio Cortella, eu acho que, se não me engano, ele é filósofo, e teve um dia que eu estava vendo ele falando a respeito de o relacionamento de pais e filhos no tempo dele e antes dele, e o relacionamento pais e filhos hoje. E ele fala o seguinte, ele falou assim: na época que eu era criança, quando os meus pais levavam a gente no restaurante para almoçar, eles sentavam a gente no banco, meu pai pegava o cardápio, escolhia a comida e colocava na mesa e a gente comia. Hoje não, os pais ajoelham diante das crianças e falam: o que você quer, filho? Ah, mas esse não, filho, esse é muito caro. Ah, papai vai ficar endividado por causa disso. Ah, mas o que, né? Ele quer, né? Aí o menino dá 2 mordidas e larga. Aí ele diz assim: na nossa época, filho tinha medo de pai. Hoje os pais têm medo dos filhos. A gente saiu de um extremo para o outro. A minha mãe conta que se ela passasse na sala e o pai dela estivesse conversando com uma outra pessoa, era perigoso apanhar depois, porque não podia entrar na sala. A gente saiu de um extremo para o outro. Agora é o pai que tem que pedir permissão se pode entrar no quarto do filho. A gente saiu de um extremo e foi para outro. E aqui eu queria trazer algumas aplicações para nós. É bem verdade, irmãos, a gente não pode deixar de lado com um texto como esse. Às vezes a gente tem, infelizmente, mães solteiras, né? Mães divorciadas, mães viúvas que precisam cuidar dos seus filhos. A gente sabe que cada caso é um caso, a gente precisa analisar isso. Elas são responsáveis pela educação dos seus filhos. O texto aqui pega numa regra geral, a responsabilidade primária é dos pais, homens. E as mulheres, por isso, não devem cruzar os braços. Já que a responsabilidade é do meu marido, então agora é ele que se vira. Não, a Escritura diz que você é auxiliadora idônea. Então você tem que orientar e ajudar
nessa educação dos filhos. Terceiro lugar, nós pais, homens, devemos assumir a responsabilidade da educação dos nossos filhos. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo diz que um dos requisitos necessários para que algum homem que almeja o presbiterato seja eleito é que ele governe bem a própria casa. Porque se ele não governa bem a própria casa, ele não tem condições de governar a igreja. Então veja que ali não é que alguns homens que têm que ter aquele requisito, não, é toda a igreja. Porque senão você pega lá naquele texto e fala que é marido de uma só mulher, então que não é presbítero, pode ter 2, 3. Não, não é isso. Ali a regra é para todos. Mas quando vai ser liderança, tem que ser dentro daquilo ali. Então tem que governar bem a própria casa. Então a gente traz isso para nós, da importância de nós pais assumirmos a responsabilidade da educação dos nossos filhos. Por isso, irmãos, a gente tem que investir no conhecimento bíblico dos nossos filhos acima de qualquer outro conhecimento. Você pode ter condições de colocar seu filho em N cursos e vai ser uma bênção para ele, eu tenho certeza. Mas o maior conhecimento que você tem que deixar para o seu filho é de Bíblia, é de Escritura. Eu dava aula para um menino lá em Barra de São Francisco, que ele fazia aula comigo na terça-feira, ele fazia uma aula de jiu-jitsu na quarta, ele fazia aula de inglês na segunda e na quinta, ele fazia natação na sexta, no sábado tinha um outro negócio que eu não me lembro agora. Eu sei que a agenda semanal do menino de 9 anos era incrível, ele tinha tanto curso, e o menino era igual um robô, porque o pai exigia que ele conversasse direito. Então esse mineirês nosso, o menino não falava de jeito nenhum, parecia um robô conversando com a gente. Arthur, por favor, você poderia dar aula para mim este dia? Eu falei, rapaz, nem eu com 34 anos converso bem desse jeito. A minha pergunta é, a questão é, você pode fazer isso com seu filho, você vai matar ele, mas você pode fazer, mas desde que ele tenha Bíblia. Não importa se ele tem inglês fluente, não importa se ele tem o curso A, não importa se ele estuda na melhor escola de Belo Horizonte, ele tem Bíblia, ele tem conhecimento de Bíblia, ele tem crescido na Escritura. Esse deve ser o nosso maior investimento. E aí, lembrando lá de Deuteronômio 6, dá uma lidinha quando você chegar em casa. Deuteronômio capítulo 6, a responsabilidade de ensinar os filhos. E outro, a gente precisa, com base nisso, investir no culto doméstico. Há muitas famílias que perderam a prática do culto doméstico. E culto doméstico diário, não mensal, não semanal. É o culto doméstico diário. Agora, como que você vai fazer isso? Depende de cada realidade de família. Mas a gente precisa ter famílias que tenham um culto doméstico, e aqui os pais, os homens, são responsáveis, em primeiro lugar, para chamar, organizar a família e seja revitalizar, seja continuar essa bênção que está sendo na sua casa, ou iniciar, talvez você não tenha essa prática. Outra coisa, disciplinar nossos filhos é um ato de obediência ao Senhor e de amor aos filhos. Lá em Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6, o autor diz o seguinte: filho meu, aqui se referindo a Deus, né? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. Então, quando os pais educam os filhos, seja correção verbal, seja orientação, seja conselhos, seja correção física, é uma demonstração de amor, é uma demonstração de obediência, em primeiro lugar a Deus, e em segundo lugar é uma demonstração de amor. A gente costuma dizer, com base em Romanos capítulo 1, 18 a 32, que não tem maneira melhor de Deus condenar os homens, é deixá-los segundo os seus próprios desejos. Então não tem forma melhor de você causar um mal na vida do seu filho do que deixar ele viver do jeito que ele quiser. Deixar ele ser inclinado por tudo aquilo que o coração dele quer. Você está mostrando que você não ama ele.
Você não deseja o bem dele. Por que você não corrige? Pais, pastoreiem o coração dos seus filhos. Aqui eu lembro de Ted Tripp, então, inclusive eu oriento, eu indico esse livro para os irmãos, Pastoreando o Coração da Criança, de Ted Tripp. Muito bom esse livro, mostrando a necessidade de os pais pastorear o coração dos filhos. Não é mudar comportamento, é pastorear o coração. E para pastorear o coração precisa de evangelho, precisa de Bíblia. É cuidar daquilo que inclina o filho a fazer tal coisa. Não adianta você ir lá e fazer um remendo na estrutura sem descobrir o porquê que está causando aquilo na estrutura. Você tem que ver o que está causando aquilo na estrutura. Então, pais, nós precisamos ir no coração, porque é dali que procedem os maus desígnios. E pastorear o coração, porque o coração pastoreado vai desenvolver comportamentos diferenciados, com base no Evangelho, é claro. Disciplina bíblica não é ensinar os nossos filhos a fazer a nossa vontade, mas a fazer a vontade do Senhor. Por isso que Paulo diz assim: criai-o na disciplina e na administração do Senhor. Não é aquilo que eu quero, é aquilo que Deus quer para a sua vida. Disciplina bíblica não é descontar raiva, humilhar a criança, ter um acerto de contas pela ofensa que eu sofri, para que os outros vejam, agressão verbal ou física, nada disso. Correção, disciplina tem que estar acompanhamento de instrução. E aqui eu trago um exemplo do reverendo Cleômenes. Eu não sei quantos aqui conhecem o reverendo Cleômenes. O reverendo Cleômenes, ele disse que uma certa feita ele chegou em casa, um dos filhos dele tinha quebrado alguma louça que era muito cara da casa. E ele foi corrigir o filho. Foi necessário bater no menino. Levou o menino no banheiro, abaixou e falou com ele: olha, eu vou te bater por causa disso, disso, disso e disso. Você vai receber tantos açoites por causa disso, disso, disso e disso. Ele sabe por que ele está apanhando. Não é o pai que dá um tapa do nada no menino correndo e sai e bate a cabeça num canto. Não é isso. Tem objetivo, tem foco. E ele disse que ele começou a bater no menino. E aí, eu acho que não sei quantas que eram, não sei se era 7 que ele falou. Eu sei que ele foi até a 5ª e parou. E o menino chorando falou assim: ainda falta 2, pai. Aí ele falou assim: mas o pai quer mostrar graça sobre a sua vida. Veja que não é bater por bater, é bater por um propósito. O menino está aprendendo graça, que é o conceito divino de Deus para nós, com o pai dele batendo nele dentro do banheiro. Então a gente tem que saber como disciplinar os nossos filhos. Aqui eu quero indicar um outro livro para os irmãos. Ainda bem que nós estamos em Belo Horizonte, porque lá no Rio de Janeiro ele foi proibido. Da Simone Quaresma, que o que toda mãe precisa saber sobre disciplina bíblica. Lá no Rio de Janeiro esse livro foi proibido porque ela fala muito sobre vara. Só que se eles fossem coerentes, eles tinham que proibir também a Bíblia de rodar. Mas proibiram o livro dela lá. Então, se os irmãos quiserem adquirir, é um bom livro para ler. Principalmente para as mães, né? Porque o direcionamento dela é específico para as mães. Os pais que possuem filhos rebeldes, primeiro passo é orar por eles, o segundo é buscar conhecimento na Escritura para corrigi-los, e o terceiro passo é buscar a ajuda da liderança da igreja, para que esses possam ser parceiros nessa educação dos filhos. E aí eu termino falando a respeito da maneira como os puritanos eles disciplinavam os filhos, e eles tinham 3 princípios. O primeiro princípio puritano é: comece enquanto eles são bebês. Comece enquanto eles são bebês. Primeiro princípio puritano. Segundo, ensine mais pelo exemplo do que com as palavras, pois o exemplo abrirá portas para o ensino verbal. Não adianta falar e não viver. Não adianta falar e não viver. O filho precisa ver no pai. E através dessa liderança do pai, ele se sente à vontade para receber os ensinos e a correção do pai. E em terceiro lugar, os pais devem reprimir os desejos pecaminosos dos filhos e ao mesmo tempo nutrir as qualidades dos filhos. É corrigir o que está errado,
mas é também exaltar as qualidades. É entender que o seu filho, ele tem qualidades, ele tem coisa que é boa, claro, mas você tem que lembrar sempre, como os puritanos nunca esqueciam: criança não é inocente, nasce pecador e precisa ser orientado no Evangelho desde pequeno, desde o ventre. Então, irmãos, esta é uma das formas que o apóstolo Paulo apresenta para sermos cheios do Espírito. Uma delas, relacionamento marido e mulher. A outra, apresentada por Paulo aqui, relacionamento pais e filhos. Quando nós somos filhos de acordo com a Escritura, nós somos enchidos pelo Espírito. Nós somos cheios do Espírito e por isso agimos. Quando nós somos pais de acordo com a Escritura, nós somos cheios do Espírito. E sendo pais cheios do Espírito, nós agimos de conformidade com a Escritura. Vamos orar. Deus eterno todo-poderoso, nos ajude, Pai, a sermos pais e nos ajude a sermos filhos. Pai, tem misericórdia de nós. Nos ajude a olhar para a Escritura e saber que mesmo crianças, jovens, adultos devem obediência e honra a seus pais. E que nós que temos o privilégio de sermos pais, devemos corrigir, orientar, instruir e ensinar aos nossos filhos de acordo com a Tua palavra. E desta forma, Pai, seremos enchidos pelo Espírito Santo do Senhor e cheios do Espírito Santo do Senhor, poderemos ser pais de acordo com a palavra e sermos filhos de acordo com a palavra. Tenha misericórdia de nós, Pai. Continue sempre nos ensinando a depender do Senhor e aprender na palavra do Senhor. Em nome de Cristo. Amém.